E a gente já está super curioso para conhecer esse anuário, né? Uhum. Mas eu queria voltar para o início. Queria conhecer um pouco mais sobre a história da Projeto. Tá. Quanto tempo a gente tem? São 50 anos de história? 46 anos 46. com o nome Projeto, né? Completados agora em fevereiro. 46 anos, a Projeto é de 1977. Eu falei com o nome Projeto. Por Hum. quê? Porque ela surgiu inicialmente como um jornal que não era a Projeto, né? Antes que me matem, existiu o jornal chamado O Arquiteto. Foi um jornal criado pelo IAB, junto com o Sindicato de Arquitetos e tal. Esse jornal perdurou durante 5 anos e era editado pelo Vicente Vicembar, que é um jornalista super conhecido de arquitetura, né? Um dos pioneiros aí do jornalismo de arquitetura no Brasil. E ele fundou, ele era editor do jornal Arquiteto e percebeu que o jornal era mais para notícias, né? Notícias da arquitetura e tal, numa época super pré-internet, então qualquer acontecimento tinha que ir para um jornal e tinha que sair em algum impresso. E aí começou a ter uma demanda grande de gente mandando obra, mandando projeto, falando: pô, Uhum. queria publicar meu projeto aí no jornal Arquiteto e tal, mas não era muito a missão do jornal. E aí acho que ele percebeu essa oportunidade e começou a pensar em fazer uma revista de arquitetura. Na época, o Brasil, acho que se eu não me engano, os dados históricos eu me confundo sempre. Não sei se já tinha terminado, mas estava, ou estava no fim da vida da revista Acrópole, que era a revista brasileira de arquitetura. Então acho que ele viu ali uma brecha, um nicho, e construiu a ideia da Projeto. Então, aos poucos, o jornal Arquiteto foi virando a revista Projeto, foi se tornando Uhum. revista Projeto. Tem até umas capas logo nessa época que tem os dois logos, o Arquiteto, Projeto, o Arquiteto. Então, ele foi fazendo uma transição. Em 1977, saiu o número 1 do que é a revista Projeto. Era um folheto, era uma revistinha super fininha, assim, pequenininha, um formato super diferente. E aí a Projeto passou por diversas fases, né? Vocês querem que eu conte todas essas fases, a gente vai ficar uma hora aqui. Eu queria saber mais sobre essa fase, como é que está se atualizando, né, para essa questão Uhum. do digital, como é que foi essa atualização? Boa, boa. Complementando aí, que eu deixei só o gostinho do histórico, né? A Projeto teve uma série de mudanças ao longo da sua trajetória. Então, essa agora, né, do digital é mais uma, né? Acho que a parte da imprensa mundial, parte das mídias que existem há tanto tempo passaram por isso, né? Então, a Projeto teve lá as suas fases de formatos diferentes, formatos maiores, formatos menores, número de páginas, já foi mais grossa, já foi mais fina, enfim. Tendo uma construção. Teve um momento em que ela passou a se dedicar mais a se dedicar não, a se apresentar com um design gráfico inovador. Foi uma grande virada da época, da história da revista, foi quando ela veio com a ideia de imagem estourada, enfim, aquela coisa de ter grandes imagens, de trabalhar o projeto gráfico da revista, porque afinal de contas estavam falando sobre arquitetura para arquitetos, um público exigente, então teve essa virada que foi importante. Teve um momento em que ela se fundiu com a revista Design e Interiores, que era uma revista de interiores, e aí a Projeto passou a ter uma seção de interiores dentro da revista, que depois de um tempo não existiu mais, e assim foi caminhando. As mídias impressas passaram a ter grandes desafios, né? Não só segmentadas na arquitetura, mas em diversas, né, em mídias em geral, né? A mídia impressa em geral passou por um momento de revisão e com a gente não foi diferente. Em 2017, 18, eu promovi uma série de pesquisas com os arquitetos para entender o que que eles queriam. Então, como é que eles querem? O que que eles esperam da projeto no futuro, né? O que que eles esperam? Como que eles querem receber esse material? Como que eles querem receber essa informação?
Eles topam o digital, não topam o digital, como é que é isso? E aí a gente teve algumas coisas óbvias, mas outras surpresas, como por exemplo, os jovens arquitetos preferiam o impresso também, não só né, as gerações anteriores. Porque aí nisso a gente foi percebendo que o arquiteto tem um olhar para o impresso. Ele quer o impresso, ele quer botar lá um escalímetro em cima da planta, da página, ele quer botar um post-it naquela página porque ele tem lá uma coleção da projeto cheia de post-its de referências que ele quer ter para o futuro. Então, a revista ela é um documento referencial para o profissional de arquitetura. Então, para a gente acabou sendo por um lado, mais fácil bater o pé e falar: não, eu topo, eu quero continuar com o impresso. Várias outras revistas de arquitetura foram ficando pelo caminho, né? Revistas boas, excelentes. Chegaram para mim e falaram: ah, que ótimo, Fernando, agora só tenha projeto, você deve estar feliz. Eu falei: não, porque a gente perde referência, a gente perde, né, dados sobre o que se está sendo bom o trabalho, se não está sendo bom, se a gente está ganhando do concorrente ou não, né? Então, concorrência é sempre saudável. Mas aí, nesse momento, a gente já estava prevendo o que fazer com a Projeto como marca, e a ideia da entrada efetiva da Projeto no digital. Efetiva, eu digo porque nós fomos a primeira mídia de arquitetura na internet brasileira. Em 1999, a Uau. Já gente tinha internet? tinha internet, aqueles assim, sabe que todo mundo Discada. tinha que ter um site? A Um padaria tinha que ter um site, todo mundo tinha que ter um site. Não tinha um negócio. Se você não tem um site, você já Não era existe. e tal. E a gente fez um site sem entender direito o que era aquilo. Eu estava estava começando a minha história no projeto. Não fui eu, obviamente, que trabalhei no site e tal. Eu vendi assinatura nessa época, mas enfim, começou a ter o site da revista Projeto, e foi o primeiro veículo que começou a divulgar projetos de arquitetura na internet, numa lógica completamente inversa do que é hoje. Então, saía a revista e só 4 meses depois de que a revista saiu, a gente publicava no site, porque senão o pessoal não ia mais comprar a revista. Ia querer ver tudo no site, sendo que na época era quase impossível você ver um bom projeto no site. As fotos, a resolução das fotos numa internet discada, enfim. Mas a gente começou assim, pioneiro, e logo lançamos o portal ArcoWeb. O nome da nossa editora é Arco Editorial, e aí o ArcoWeb veio para ser o portal de arquitetura brasileiro e tal, e perdurou até 2019, que foi quando a gente fez a virada, que é essa que eu vou contar. E a gente fez o seguinte, a gente descobriu que o arquiteto queria o impresso, a gente descobriu que o arquiteto, ao mesmo tempo, topava tranquilamente consumir arquitetura pela internet, no digital, desde que ele não perca o impresso. Mas a gente também percebeu que todas essas revistas que foram ficando pelo caminho foram ficando por conta da periodicidade. Periodicidade definida. A revista é mensal, a revista é bimestral, a revista é trimestral. Ou seja, não importa se o mercado está caindo, se tem lava-jato, como teve e que foi um importante fato para as revistas de arquitetura, que aí o mercado se retraiu e aí os anunciantes se retraíram, e aí, independente se tem anunciante ou não, a revista tem que sair. É a revista de junho. Cadê a revista de junho? Os assinantes pedem e tal. E isso foi matando financeiramente as revistas. E aí eu entendi que a gente precisava fazer uma nova fórmula, que é essa que está hoje. Para que o mercado entendesse que não era um ato desesperado de mais uma revista de arquitetura indo para o buraco, a gente fez um planejamento que em outubro de 2019 a Projeto ia sair com a sua edição de número 450. Então eram 450 edições de uma revista brasileira de arquitetura, um marco. Eu falei, olha, esse é o melhor momento para a gente contar essa história. Então vamos até a 400, isso ainda era um ano antes. Vamos até a 450 e lá a gente vai fazer essa virada, que é esse novo tripé editorial. A gente matou o portal ArcoWeb,
criou o revistaprojeto.com.br, porque a gente já teve outras revistas, revista Finestra, revista Esquadria, super conhecidas do mercado, mas a Projeto sempre foi a nossa marca mais forte. Então a gente trouxe o site revistaprojeto.com.br, passou a fazer o anuário de obras, porque até então o nosso anuário era um anuário só de projetos. A gente começava o ano com o anuário, mais ou menos o mesmo formato, só que eram só projetos futuros. O que vem por aí, né? O que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido ainda. Então a gente falou, não, agora o anuário vai ser de obras concluídas, tem lá a seção de projetos, mas ele é primordialmente obras, e as edições impressas especiais, porque o arquiteto quer ter a impressa. A gente é muito, muito teimoso, a gente acredita muito no impresso. Então a gente falou, não, a gente vai ter o nosso dia a dia na internet, no site, como cereja do bolo desse site, porque a gente quis que os assinantes passassem a assinar o conteúdo digital, o que era uma loucura na época, ainda é hoje. O pessoal ainda fala, como assim? Tem gente que assina? Tem bastante. A gente, para que o pessoal consumisse os conteúdos inéditos, só para assinantes, e também a gente digitalizou todo o acervo histórico da revista. Então, todas as obras publicadas nesses, hoje, 46 anos, na época, 42, 43 anos, a gente trouxe para o site numa nova formatação. Então, não é aquela coisa que muitas revistas fizeram de trazer um PDF da revista, que é difícil de ler. Não, a gente extraiu o texto, extraiu a imagem, tratou, rediagramou e publica. Hoje você lê no seu celular da mesma forma a matéria de hoje como a matéria de 40 anos atrás. Um trabalhão. Quanto tempo demorou isso? Não acabou. Segredo para vocês. Falta, sim, menos de 5% do acervo completo, porque a gente tinha 3 tipos de material. Tinha o mais recente, que já era ótimo, imagem digital, imagem já estava em boa resolução. Tinha dessa época aí de 99 até 2010, mais ou menos, que a internet era muito ruim, então as imagens eram muito pequenininhas, péssima resolução. Então a gente teve que... Mas o texto já estava lá digitalizado. E tem toda a época pré-internet que a gente teve que fazer um trabalho manual mesmo. Escanear as páginas com aquele sistema que faz a leitura do texto, revisar esse texto, porque ele faz a leitura peronomútil, e escanear as imagens, porque obviamente a gente não tinha esses cromos todos, fotolitos, coisas antigas, a gente não tinha nada disso. Então a gente digitou, tratou e foi na unha mesmo. Vamos dar um salve aqui para a Érica, que é a nossa chefe de arte, que ela, assim, arrasou nesse trabalho.